Com o Ubuntu instalado, qual a primeira coisa que você faz, né? Você vai ter um executável que vai gerenciar os pacotes dos programas para aquela distribuição. No caso do Ubuntu, o executável principal a gente chama de apt, né? A primeira coisa que você faz é usar esse comandinho aqui, no caso, sudo para você executar o comando como um super usuário. Você pode entender desse jeito. O apt, que é o gerenciador de pacotes, e dá um update. Isso aqui vai atualizar todos os pacotes que você tem na máquina, a questão de versionamento, enfim, vai pegar tudo isso. E o sudo apt upgrade ele vai de fato atualizar as versões dos executáveis que você tem na sua máquina, né? Executando comando, colocando a senha, é basicamente esse processo, é só esperar mesmo. Tem um pouquinho de coisa para atualizar. Uma coisa interessante do WSL é que ele tem uma integração com algumas coisas do Windows, né? O VS Code, o Git, você pode usar o mesmo VS Code que você instalou no Windows, o mesmo Git que você instalou no Windows, no WSL. Além disso, você consegue acessar, você vai ter uma parte virtualizada, né, com todos os sistemas de arquivo do Ubuntu mesmo, e ao mesmo tempo você vai ter o particionamento do C2 pontos ou de qualquer outro SSD ou HD que você tenha montado no seu PC. No meu caso, eu tenho C2 pontos, que é o SSD mesmo da máquina, e outro SSD que eu uso de suporte, né? O WSL ele vai ter essas, essas memórias montadas aqui, né? Se você der um ls, você vai acessar as pastas do usuário que você cadastrou inicialmente no WSL. No caso, eu tinha criado algumas outras pastas aqui, né? E tem uma parte específica que é a que a gente vai usar para esse tutorial, que é a ED1, né? Então eu vou dar um code ED1, no caso. Esse daqui é o VS Code do próprio Windows. Como eu já fiz isso antes, ele não vai fazer alguns downloads, né? Na primeira vez ele vai baixar alguns recursos para fazer essa integração bonitinha, né? Minha pasta é basicamente essa daqui, né? Beleza. Você você acaba de ter o VS Code, né? Você consegue colocar seus códigos aqui, rodar no ambiente do Ubuntu. E também você consegue ter uma integração do Windows. Só para deixar claro, você pode acessar a pasta do Windows, né? Você pode dar um CD no barra, se você entende um pouco de Linux já, por acaso, de comandos. O estilo de organização dos diretórios do Linux é um pouco diferente do Windows, né? O barra aqui você pode entender como C2 pontos, ok? Se você der um ls aqui, né, você vai ver como é que é a distribuição dessas pastas, né? Existe uma pasta chamada MNT, você pode entender isso como mouse, né, que são partições montadas no seu Ubuntu. Dentro desse MNT, a gente vai ter a pasta C e a pasta D, que é justamente o C2 pontos e o D2 pontos. A partir daqui você consegue acessar todos os diretórios do seu Windows mesmo, do seu host, né? Uhum. Ok, voltando aqui para o VS Code, beleza. Se você quer isso aqui serve para várias linguagens, né? No caso, a gente está tratando de C. Então, a gente precisa inicialmente instalar algumas dependências para compilar e depurar o C, né? Diferente de Python, que o mesmo executável pode tanto executar o script quanto depurar também, o C precisa de dois executáveis diferentes para isso, porque C é antigo, né? Não pode esperar muita coisa disso também. Então, vou instalar aqui pelo terminal mesmo. Basicamente as dependências são, você vai dar no sudo apt install, né? Build essential, porque basicamente tudo que você vai ver no Linux, ou quase tudo, é feito em C. Então, existe um pacote que já reúne todas as dependências que você vai precisar em uma coisa só. E também o GDB. Eu acho que para alguém que já consegue depurar no próprio Windows, vai ver que existe uma gambiarra lá do GDB para você conseguir depurar no Windows, mas é meio que um, uma engenharia reversa, porque esse troço aqui realmente é feito para Linux. Eles fizeram uma gambiarra lá para conseguir executar no Windows. Mas enfim, vou dar um Y aqui para não precisar ficar confirmando. Basicamente com esses pacotes você vai conseguir ter o GCC e o GDB para compilar e depurar. Na minha máquina já tinha instalada, não tinha muito o que pensar, né?
Mas a partir desse momento você já vai ter esse GCC e GDB, né? Então, você vai atualizar o repositório, baixar as atualizações, baixar as dependências que você precisa para executar C, né? Isso aqui vai servir para qualquer linguagem que você queira experimentar, né? Com isso aqui você vai poder fazer aquela compilação mais simples que tem com o GCC. Se vocês já fazem isso direto na linha de comando, ou se vocês usam o VS Code aqui para executar direto, enfim, vai executar. Bem, eu tenho um main aqui, ele vai rodar perfeitamente porque já vai ter o GCC, mas incluindo isso, eu posso depurar também. Existem algumas pessoas que têm uns problemas na depuração do Windows e eu vi que outras pessoas conseguem depurar perfeitamente. Provavelmente existe algum problema de dependência para a galera não conseguir depurar de boas no Windows, mas nesse caso aqui não precisa se preocupar muito.